mostra uma visão da SAP para Enterprise Asset Management, né, gestão dos ativos e Intelligent Asset Management, né? Aqui em cima, a SAP posiciona principalmente esse produto APM, Asset and Performance Management, como um produto de Intelligent Asset Management, que ali você tem planejamento estratégico de manutenção, manutenção preditiva, você tem análise de falhas, PME, é uma forma mais avançada de você gerenciar a manutenção. E o básico, né, que claro, conta com toda a suíte de produtos do S/4HANA disponível para gestão de ativos, o PM principalmente, o MM, FI, CO também, né, e outros complementos que existem aí, fazem parte do conceito de EAM, né, que a SAP coloca. Então, Perfeito. EAM embaixo, o APM em cima, a parte de colaboração e a parte mobile, né? Como a gente vai abordar aqui com vocês, pode ser demonstrada, pode ser executada tanto com o aplicativo SAM quanto com o aplicativo FSM. Aqui a gente tem a parte de planejamento e orquestração, que o FSM trabalha. A parte de reporting pode ser executada por informações de apps de Fiori, informações do FSM ou informações do SAC, né? O SAC é uma ferramenta da SAP de BI, SAP Analytics Cloud, que colabora bastante nesse cenário, né? E a parte de Scheduling e Dispatching, junto com Planning Orchestration, faz parte do Field Services Management. Existe uma dimensão muito interessante, né, que nós temos sempre nas execuções de manutenção, que é a parte de a SAP chama essa parte de EHS, né? Environment, Health and Safety, Saúde e Segurança do Trabalho, aonde o principal interesse da gente aqui é a permissão de trabalho segura. A permissão de trabalho segura, ela pode ser atendida no aplicativo mobile do SSAM. Existe uma persona técnico de segurança, existem telas disponíveis no aplicativo para tratar essa questão de autorização, permissão de trabalho segura. Você pode também construir smartphones no mobile do FSM, ou seja, criar um ambiente de permissão de trabalho segura dentro dos aplicativos, do aplicativo FSM Mobile para execução da manutenção, ou você pode usar o WCM, que é um produto mais robusto, né, com uma configuração mais complexa para resolver essa situação, né? Então, o que está aqui do lado esquerdo, basicamente eu já falei através desse slide. E esse segundo e último slide que eu vou apresentar para vocês mostra um roadmap de evolução dessas ferramentas que nós apresentamos agora, né? Uma proposição ou uma provocação até para as empresas, né? Poxa, eu quero empreender uma jornada evoluindo o meu PM, evoluindo as minhas práticas de manutenção que eu já tenho, de uma certa forma consolidadas, com ferramentas mobile, com ferramentas preditivas, com análise de falhas. Como é que eu faço, né? Uma sugestão, né? Claro que cada empresa tem a sua prática, tem a sua realidade, mas uma sugestão que inclusive vai ser corroborada aí pela apresentação do Marcos Odum, da Norte Energia, né? Começando com uma implantação piloto do SAM, né? O SAM, ele roda em cima do BTP Mobile Services, ele tem a possibilidade de você utilizar o aplicativo de uma forma standard. A gente tem feito implantações aí de 2, 3, 4 meses, de muito sucesso, usando o standard. Foi o caso também da Norte Energia, né? Uma implantação, claro, você não vai implantar todos os cenários da tua empresa, corretiva, preventiva, preditiva, inspeção, em 3 meses, né? Mas por isso que a gente chama aí de um cenário piloto, né? Num segundo momento, né, o segundo ponto aqui, né, e vocês podem ler aqui à direita sempre o que está envolvido nisso, né? A gente tem aí a implantação do Field Services Management para a parte de PCM, para a parte de planejamento e despacho, são os passos 2 e 3 aqui, onde inicialmente a gente recomenda a instalação da integração entre o produto FSM e o SAP S/4HANA, os módulos PM, FICO e HCM, que todos eles têm informações que são trocadas com o FSM através desse conector que chama Proaxia, né? Recomendamos a instalação e a configuração, né, desse cenário de integração. E essa configuração, ela é bem flexível, você pode
configurar de diversas maneiras e já com isso você define o processo de negócio dos seus PCMs que vão sair das transações tradicionais do PM para rotear chamados para técnicos, alocar técnicos a chamados a ordens de manutenção, vão entrar num painel de planejamento de despacho muito mais sofisticado, inclusive com disponibilidade de inteligência artificial, né? Nós da Intec Pro temos feito esses projetos em alguns clientes usando essas funcionalidades de IA para planejamento e despacho da manutenção, né? Na sequência, você pode sofisticar, incrementar os seus cenários de SAM, e caso você seja uma empresa que tenha aderência a mobile SAM e FSM, você pode ter, então, nesse passo 5 aqui, um cenário abrangendo todas as suas operações de manutenção, todos os seus técnicos, operações preventivas, preditivas, corretivas emergenciais, corretivas planejadas, inspeções, e para todos os cenários da tua empresa com o SAM e com o FSM. Algumas empresas usam uma combinação das duas ferramentas para que você tenha o melhor de cada uma, né? Existem situações em que você fala, puxa, eu vou implementar o SAM e vou precisar de muita customização para desenvolver formulários específicos ou um processo específico dentro do SAM. Às vezes, você desenvolver isso no FSM é mais interessante, é menos custoso, e o interessante é que a SAP licencia os dois produtos mobile, né? Existe um SKU, né? Um código de produto para os dois produtos mobile em um único código, ou seja, se você compra um, você compra o outro. Ressaltando que o deploy, ou seja, a implantação é totalmente diferente, né? O SAM usa mobile services e o FSM usa um ambiente de nuvem pública, né? O SAM roda numa nuvem privada e o FSM roda numa nuvem pública. Então, o deploy deles é bem diferente, a implantação deles é bem diferente. Mas quando você compra um, você compra o outro. Então, esse cenário é um cenário interessante, um cenário, digamos assim, no passo 5 você está completando um ciclo de mobilidade de manutenção e de PCM de uma forma completa. E no passo 6, a gente recomenda a implantação do APM e do Asset Collaboration, né, que vem a ser um produto da SAP que permite você trocar informações com seus fornecedores de serviços de manutenção, com seus fornecedores de itens de manutenção também, para que você tenha, através dessa network, mais um componente de agilização do teu fluxo de manutenção, para que você tenha mais produtividade dos teus técnicos de manutenção, mais disponibilidade de máquina, que no final é o que a gente está buscando aqui com a implementação dessas ferramentas, né? Aí que vem o ROI principalmente, né? De você ter as máquinas mais disponíveis, de você ter mais produtividade dos técnicos, né? De você auxiliar a tua produção, então, a ter mais produtividade, né? Então, pessoal, essa era a primeira mensagem que nós temos aqui para dar. Aqui estão alguns links que vocês podem acessar. Eu vou colocar agora esses links no chat, então, se vocês quiserem entrar, quem tiver S-User, SAP, vai ter acesso a um conteúdo mais completo do que quem não tem, mas creio que quase todos os links aqui vão abrir para todos vocês, né? São links úteis para ilustrar um pouquinho melhor o que nós falamos aqui do SAM, FSM, APM, o Business Network Asset Collaboration e o WCM, que é o produto de permissão de trabalho segura aqui, tá? Vou finalizar a minha fala, vou passar então para a Lilian, dar sequência aqui na apresentação. Perfeito. Bom dia, pessoal, a todos. Muito obrigada, né, por estar conosco aqui nessa manhã. Temos um público... Estou enxergando, correto. Vamos Então, sim. perfeito, pessoal. Então, vamos lá. O Fábio comentou com a gente, né, toda a jornada, então, toda a parte das soluções. Eu vou iniciar aqui comentando com vocês sobre a solução do FSM, tá? Que é o Field Service Management, que é com foco na equipe de PCM, tá? Então, aqui, o que nós temos, né, na solução do PCM, né? O foco dele é na programação dessas ordens de serviço, ordens de manutenção, para eu conseguir ter uma agilidade, né, e realizar a minha programação assertiva
e também utilizando-se de recurso de inteligência artificial. Então, o que nós temos aqui para passar para vocês? Essa tela principal, tá? Onde nós temos aqui o nosso horizonte, né? Que a gente consegue realizar e ter visibilidade das nossas programações. Eu tenho a visibilidade dos meus técnicos, tá? Para realizar as minhas determinadas programações. Vocês podem ver aqui também, eu vou passando detalhezinho, porque eu vou mais ou menos conversar com vocês uns 9 minutos sobre cada solução. Aqui nós temos o detalhamento de qualificações, né, que é extremamente... Isso aqui pode... Obrigada. Que nós temos aqui a definição também de qualificações desses meus técnicos, né? E aqui no quadrante de baixo nós podemos ver as nossas ordens de serviço, as nossas ordens de manutenção, com as tipologias, né? Que, igual o Fábio comentou, né? A gente tendo preventiva, corretiva, as definições de tipo de problema, cliente, status. Então, todas as informações relevantes que eu tenho da minha ordem de serviço, consequentemente, das atividades, né, que compõem ela. Então, por exemplo, deixa eu acessar uma para vocês enxergarem aqui. Aqui eu estou realizando a abertura, né, de uma chamada, então é de uma ordem de manutenção. Então, aqui nós temos o detalhamento, né, das informações, as atividades que são as nossas operações de manutenção, se essa atividade requer algum tipo de competências, materiais reservados e tudo mais. Então, o que nós temos aqui, né, dentro da solução, que ela tem esse objetivo de realizar a nossa programação? Eu posso me utilizar de recursos de drag and drop, né? Vocês estão vendo que está aparecendo aqui em azul, significa o quê? Que as datas ideais, né, para conseguir comportar essas demandas é dentro desse slot. Então, é algo já de inteligência que a solução tem para nos oferecer, tá? Nós conseguimos realizar isso em drag and drop, nós conseguimos também utilizar recurso, deixa eu só aumentar aqui para vocês enxergarem, o botão direito aqui, nós temos a possibilidade, né, de encontrar os técnicos correspondentes, que o sistema já utiliza do recurso de inteligência artificial. Por quê? Tudo aqui são ordens, né? Ordens de manutenção que precisam ser tratadas, programadas, planejadas, e aqui o meu quadrante de quanto PCM para eu conseguir enxergar o meu horizonte. Se eu quero enxergar uma semana, 2 semanas, um mês, enfim. E aqui do lado direito, vocês estão vendo que a própria solução, né, do FSM, ela traz para nós o recurso da inteligência artificial, que é o que eu estou demonstrando aqui para vocês. Ó. Aqui ela está utilizando dos critérios de distância e qualificação, mas existem outras disponibilizadas na solução de distância, a data mais cedo, ou somente as qualificações, e o sistema traz aqui para a gente melhor opção, melhor alternativa, enfim. Isso tudo através de recurso de inteligência artificial, o sistema traz para a gente, e cabe ao PCM, né, aderir ou não, fala assim, olha, eu consigo fazer atribuição ou não dessa atividade, dentro do meu time, como vocês podem ver aqui. E entra muito na lógica, né, da dinâmica que a gente fala de ter visibilidade rápida, né, em relação à cor, então eu consigo bater o olho e visualizar aqui que a prioridade da minha demanda é alta, que ela está com o status de atribuída, e uma vez atribuída, deixa eu até fazer em massa para vocês enxergarem aqui, vamos lá. Como se fosse outro recurso que a gente pode utilizar, vou mostrar para vocês. Essa programação aqui, deixa eu selecionar todos para vocês enxergarem. A gente só simplesmente faz drag and drop, tá? Que é o recurso da inteligência artificial também, da solução, onde a gente pode simplesmente arrastar e soltar as atividades aqui do lado direito, ele vai realizar a programação. Caso ele não consiga realizar a programação de todos, ele vai dar mensagem aqui para a gente. Só para vocês enxergarem como que funciona, ó. Ele conseguiu planejar com sucesso 7 atividades, e 6 ele não conseguiu. Mas as 7, a gente colocando no horizonte aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Ele vai trazer para a gente as nossas atividades. Deixa eu deixar aqui. Hoje. Ó. Diminuiu para a gente enxergar melhor aqui.
Então, a gente consegue ter essa visualização, né, das minhas demandas, que foram programadas pela inteligência artificial, e, consequentemente, tem essa cadeia de cores que eu tenho aqui. E o passo, né, do PCM é fazer essa liberação em massa depois, né, se fosse possível. Então, mostrando aqui para vocês, eu selecionei todas, e eu posso fazer uma anulação em massa, ou seja, desatribuir em massa, ou eu posso fazer a liberação em massa de todas essas atividades. Vamos ver que vão mudar de cor. Ó, ficou verdinho aqui, significa que isso aqui já foi despachado para o celular do técnico, tá? Para realizar a execução propriamente dita, né? E realizar os apontamentos. Outro recurso super importante que a gente fala dentro da solução. Aqui vocês estão vendo os smart forms, tá? A solução, ela permite a gente realizar a estruturação, a definição de smart forms. Vocês estão vendo isso aqui, ó, é drag and drop. Todos os elementos, tudo isso aqui é com funcionalidade. Marcos, se você puder me ajudar a colocar no mudo? Perfeito, obrigada. Então, toda a solução, ela permite a gente realizar esse drag and drop e, consequentemente, ter, olha, a minha análise preliminar de risco, que é um dos formulários, está de exemplo aqui, então a gente pode estruturar isso em várias páginas e a gente consegue ver esse cara aqui também, ó, esse visualizar relatório já deixei aberto aqui para a gente. Então, esse cara, eu tenho aqui, ó, como que vai aparecer para o meu técnico em campo? Então, vai aparecer dessa forma. Aí eu consigo dizer para o sistema, olha, você já vai vir setado com as respostas como não, e consequentemente o cara vai visualizar. E vocês estão vendo que tem as páginas aqui correspondentes, com base no que a gente também definiu aqui, tá? Então, esse é um recurso muito bacana dentro da solução do FSM, que é algo que, né, que é importante para a gente mencionar, porque é simples de você estruturar os smart forms, né? Normalmente nas implementações acaba que nós passamos também esse engajamento para o cliente, para ele estruturar os smart forms. Aqui tem vários smartphones que a gente tem, e, consequentemente, se tiver lógica agregada, né, dentro deles, nós auxiliamos o cliente nessas lógicas mais robustas, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria falar referente à solução do Field Service Manager, tá? Com um foco no PCM, para ele ter a visibilidade de realizar a programação, né, utilizando-se de recurso de inteligência artificial, e conseguir fazer esse despacho de uma forma organizada, né, para as equipes, e ter essa visibilidade de todo o backlog que ele precisa atuar para realizar as programações. E toda a solução ela vai permitir a gente fazer agrupamento, exportação, filtros, né? A solução ela vai permitir a gente realizar. Então, tudo isso faz parte da característica da solução do FSM. Tá bem? Agora, eu vou falar para vocês sobre a solução do SSAM, que é o Service and Asset Manager. Aí eu vou tirar um pouquinho aqui o compartilhamento e vou para o meu celular. Então, uma vez que eu tenho programado essas ordens de manutenção, eu vou realizar os apontamentos dela. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar o meu celular com vocês agora. Compartilhar a tela. Iniciar a transmissão. Então, Lili, aqui o que você mostrou é o painel do PCM, que pode rotear esse chamado, essa ordem de manutenção, que está dentro do SAP também, para o FSM Mobile, que é um aplicativo, e para o SAP Service and Asset Manager, que é o SAM, que é esse que você está projetando agora, né? Isso, perfeito, isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a aplicação mobile, tá? Que o técnico vai utilizar. Então, aqui nós temos, vai ser um pouco difícil, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, nesse primeiro quadrante, nós temos aqui, dá, né? As minhas ordens, né, que foram despachadas para esse determinado técnico. Aí, no quadrante de baixo, nós temos aqui as notas de manutenção, tempo de trabalho, aqui a visualização de mapa dos meus objetos técnicos, e aqui um consolidado, né, de ordem de trabalho, nota, equipamento, local de instalação e outras informações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, entrando aqui em ordens. Então, aqui em ordens, a gente vai ter a visibilidade aqui das minhas ordens de serviço, que está por prioridade, né, de atendimento. Eu posso realizar diversos filtros aqui dentro da minha solução. E aí a gente vai realizar um apontamento. Então, por exemplo, eu entrei aqui numa ordem,
vocês estão vendo aqui, é do tipo PM01. Ela tem, né, a característica para a gente realizar as medições. Então, de 6 medições no total, foram feitas 2. E aqui eu tenho a visibilidade, né, da minha ordem, os imobilizados, né, e as minhas operações da ordem de manutenção. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui são as minhas ordens, as minhas operações, né, da ordem de manutenção, que está atribuída no determinado usuário. E nós vamos realizar o registro de entrada. Ó, a ordem de trabalho ela foi iniciada. Então, aqui eu estou dizendo para o sistema que eu já estou iniciando essa ordem de manutenção, essa ordem de serviço, tá? E daí eu vou fazer o completo para vocês, que seria a ação para a gente fazer a confirmação de fato dessa ordem. Enquanto isso, aqui a gente consegue ter a visibilidade de todas as peças vinculadas, né, nessa ordem e todas as notas atribuídas a que estão vinculadas, né, nessa ordem de serviço e, consequentemente, documentos, né, que pode ser uma imagem, um PDF de instrução. Então, tudo isso, o seu técnico de manutenção consegue ter a visibilidade. Vamos lá. Aqui eu concluí a ordem de serviço, ordem de trabalho, hora. Ó, e aqui ele vai aparecer para mim, né, a operação que eu estou realizando esse apontamento, caso eu tivesse selecionado diretamente a ele, e a minha duração, tá? Eu estou no ambiente de demo aqui, mas só para mostrar para vocês que a gente vai selecionar aqui a duração desse trabalho que foi feito, da minha atividade. Deixa eu botar aqui, e eu vou fazer a conclusão nessa ordem. Deixa eu clicar aqui para você enxergar. Gerar relatório de serviço, ok. Isso aqui também nós realizamos toda a parte de customização, né, com layout do cliente, onde o sistema vai mostrar aqui para a gente o nosso resumo, né, da ordem que foi feita, com os detalhes, descrições e os anexos. E, se for necessário, fazer a assinatura também do cliente. Deixa eu aqui. Save. Ok. Beleza. Isso eu posso salvar e enviar diretamente. Aí vocês vão enxergar aqui. Aí, o que é importante, né, após a gente realizar o apontamento também, é a realização da facilidade de abertura de nota. É importante. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Existem várias formas, tá? Mas o que normalmente a gente acaba tendo como boa prática é estou fazendo uma inspeção, né, visualizando algum equipamento. Deixa eu entrar aqui. E aí vocês podem ver que na parte superior eu tenho várias opções, né? Dentro desse equipamento, desde efetuar a leitura, adicionar a ordem de manutenção, adicionar nota, visualizar a hierarquia. Então, a gente pode clicar aqui em adicionar a nota. Aí vocês estão vendo que está vindo por default uma tipologia de nota, né? De manutenção. E aí ele vai trazer aqui para a gente o centro de trabalho, planejamento, a prioridade a gente vai definir aqui, grupo de códigos, que nada mais é que o nosso catálogo, né, de falhas que a gente estrutura. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Ó. Perfeito. E aí nós vamos colocar aqui. Assim já tá bom aqui pra gente. Beleza. Aí, ó, na parte de baixo, aqui eu posso colocar notas, posso tirar foto também, né, anexar documentos. E aqui é o nosso catálogo de falha que eu estava mencionando, né, que a gente seleciona o grupo de peças. Deixa eu colocar aqui para gente. Ele vai trazer tudo que eu tenho estruturado dentro do meu back-end, dentro do meu RP, tá? Na mesma abertura de notas, só que facilitando aqui e dando a possibilidade da pessoa que está em campo fazer a realização dessa abertura de nota. Selecionando aqui. Alguém ia comentar alguma coisa? Grupo de causas aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Beleza. Perfeito. Daí eu consigo depois visualizar
a nota que foi aberta para esse equipamento. Então, tudo isso a gente consegue ter a facilidade dentro do meu smartphone, né, enquanto técnico. Outro ponto que eu estava mostrando para vocês dos smartphones. Aqui dentro da solução, nós temos a opção dos smartphones. Aqui eu vou mostrar para vocês diretamente aqui na opção, mas estaria vinculado a uma ordem de serviço, tá? Mas só para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica, ó. Então, essa é a visualização do técnico, que seja de segurança, dependente da persona, tá? Mas vai enxergar todos esses formulários aqui sendo preenchidos, né? Tá completo. Esse aqui tem aberto. Então, as etapas que eu estava comentando com vocês, né, no FSM, lá da gente conseguir configurar. Então, todas essas informações aqui são relevantes, de fato, para a gente conseguir, para o técnico, né, que está em campo, conseguir realizar o preenchimento bem facilitado dentro da solução de mobilidade. Só passando aqui com vocês, James. Ó, selecionando, eu posso determinar, né, se vai ser todas as etapas obrigatórias ou não, mas facilitando aqui para o técnico responder rapidamente os meus smartphones, né, eliminando o nosso papel aqui. E essa estruturação podendo ser feita, né, dando autonomia para o cliente conseguir também realizar essa estrutura, né, do que precisa ser feito, preenchido pelo técnico em campo dos smartphones. Tá bem? Então, isso é o que eu queria passar para vocês referente à solução do SSAM, ou seja, ele vai conseguir permitir você realizar apontamento de HH, você realizar as medições de inspeções, que são as leituras, você criar nota por equipamento, você fazer a pesquisa, né, tanto de hierarquia quanto das notas e ordens correspondentes. Então, tudo isso a gente consegue através da solução do SSAM. Agora eu vou passar para vocês. Agora eu vou parar de compartilhar, porque eu vou mostrar de novo, novamente o desktop. Perfeito. Compartilhar minha tela. Perfeito. Então, vamos lá. Então, uma vez que eu tenho as minhas ordens de manutenção, né, na minha origem, né, no meu RP, eu realizo a programação, né, posso realizar a programação dessas ordens no FSM, tá? Depois dessa programação, isso sendo despachado para o celular do técnico, na solução do SSAM, né, do Service and Asset Manager, e na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre o APM, que é o Asset Performance Management. Então, o que ele tem? O objetivo dele é, de fato, a gente fazer as nossas avaliações dos nossos ativos, né? A saúde dos nossos ativos. Então, envolvendo a parte de gerenciamento de confiabilidade, monitoramento do ativo em tempo real. E aqui eu trouxe para vocês três pessoas principais. Deixa eu só deixar no mudo aqui rapidinho. Então, eu tenho três pessoas, né, que eu estou trazendo para vocês. O especialista de dado mestre, aqui a gente tem o engenheiro de confiabilidade e o engenheiro de manutenção. Então, só para vocês visualizarem, né, os nossos objetos técnicos que a gente está falando. Então, essa aqui é a carinha do nosso APM, e aqui a gente tem refletido, né, todos os nossos objetos técnicos, então, nossos equipamentos do caso de instalação. Então, vocês estão vendo aqui quem já trabalha hoje um pouquinho com Fiori, a tecnologia toda em Fiori mesmo, então a gente consegue ver aqui todos os nossos objetos técnicos, o descritivo, né, as informações, características, os indicadores, todas essas informações relevantes a um determinado objeto técnico, tá? Mas, assim, a informação mais clara e objetiva para a gente. Aí, as características, né, do nosso objeto técnico, pode ser várias, né, dependendo da modelagem que for feita. Então, isso aqui nós estamos enxergando o nosso dado mestre dentro do nosso APM, tá? E aí nós temos o nosso engenheiro de confiabilidade, onde a gente tem dentro do APM a partir de criação de os nossos templates. Então,
Aqui se realiza, né, toda a parte de template de risco e criticidade dos ativos. Então, a solução vai permitir a gente criar diversos templates, criação de impacto, dimensão. Aqui eu só vou passar para mostrar para vocês. E algo super crucial e interessante, né, é que essa modelagem aqui é feita e o cliente tem autonomia, né? Então pode ser que eu tenha uma variação ou o fornecedor falou que agora a temperatura não é tal, o limite é outra, então tudo isso a gente consegue estruturar dentro da nossa solução. Então tem esse template, eu faço a liberação, né, que vocês viram lá o release, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó, uma vez que eu tenho esses templates, eu vou criar uma avaliação para o meu ativo, de fato, eu vou selecionar os objetos técnicos que façam sentido, né, para a aplicação dessa avaliação, que eu estou demonstrando para vocês, e aqui eu consigo ter a minha visibilidade, né, de saúde do meu ativo, utilizando a criticidade, então, o risco, dentro dos parâmetros que foram pré-determinados, tá, para a gente. Então, o sistema vai trazer aqui para nós a ação aqui do RCM. E aí, por fim, eu tenho o engenheiro de manutenção, onde eu tenho indicadores, né, visualizar a saúde do meu ativo. Então, só para mostrar para vocês, né, os indicadores que a gente tem. Então, vocês estão visualizando aqui os nossos indicadores. Eu estava comentando os referente aos limites, né, que é tudo bem flexível dentro da solução, então a gente consegue ter essa visibilidade. E tudo isso, gente, que eu estou falando do APM, conectado, obviamente, com os sensores, né, que nós temos nos nossos maquinários, né, para a gente conseguir fazer uma manutenção preditiva, uma prevenção de falha do meu equipamento. Então, tudo isso integrado, né, e fazendo esse monitoramento em tempo real, justamente para conseguir fazer uma avaliação, né, da saúde dos meus ativos e a prevenção de falha desses nossos ativos críticos, sensíveis da nossa empresa. Deixa eu só mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Os indicadores, então, a solução também ela vai permitir aqui a gente ter a visibilidade, né, dos indicadores via gráfico, por período também, que é pré-determinado pela solução. Então, aqui a gente consegue ver, né, o status da máquina, a saúde, a temperatura, em um determinado tempo. E aqui a gente consegue ver, ó, o tempo que eu quero ver, se eu quero ver em linha, enfim, tudo isso a solução ela vai permitir a gente realizar. E o que é importante? Fechando o ciclo, né? Quando tem essa prevenção de falha, essa manutenção preditiva, eu estou monitorando, né, como que está a saúde do equipamento. Então, qual que é o próximo estágio se eu precisar fazer uma manutenção nele? É a geração de nota. Então, tudo isso também a gente realiza a modelagem dentro da solução do EPM para que seja gerado a nota de manutenção, que é o exemplo que foi dado aqui. Então, gerou, ele já, com base numa regra, ele vai gerar uma nota para a gente do tipo tal, com o meu equipamento XPTO, tá? Então, tudo isso faz parte também da solução do nosso APM, fechando aí o ciclo, né, de gerenciamento de confiabilidade. Então, era isso que eu queria passar para vocês, né, dos nossos 3 grandes temas, né, das soluções, que elas se complementam e tem o nível de maturidade, né, das organizações frente à programação, à execução na mobilidade e, consequentemente, o ciclo de vida do ativo, utilizando o Asset Performance Management. Muito obrigado, Lilian. Nós vamos passar agora a palavra para o Marcos Odum, da Norte Energia, vai explicar para vocês o caso da Norte Energia, dessa jornada que eles vêm empreendendo há alguns anos, muito interessante, inclusive com uma correspondência com aquele mapa que a gente colocou aqui. Pessoal, tem 3 perguntas aqui no chat, né? Reforço para vocês, por favor, coloquem mais perguntas aqui. Depois da explanação do Marcos, a gente vai ter respostas às perguntas. Eu já respondi uma pergunta do Thales, que foi a última, aí da Jales Machado. Bom dia, Thales. O SKU que você tem, que você colocou, corresponde ao SKU do SAM. Então, a Lilian, quando demonstrou o aplicativo mobile SAM, é isso que você tem licenciado. Se você quiser colocar o aplicativo mobile do FSM,
você também pode, você tem direito a essa licença do mobile do FSM também. Porém, aquilo que ela demonstrou no início, que é o painel de planejamento e despacho, que tem inteligência artificial embutida, aquele SKU você não tem, é um outro SKU. Então, quando você compra a parte de planejamento e despacho, além do mobile do FSM, que você pode usar o mobile do FSM ou do SAM, ou seja, o FSM, Planejamento de Despacho, pode despachar uma ordem de manutenção para ambos, né? Você tem esse outro SKU do FSM. Ressaltando também, voltando para a explicação que eu fiz, existe um outro SKU ainda, que é o SKU da interface, né, do ProAxia, o conector entre o SAP S/4HANA ou ECC, funciona para ambos, e o FSM. Então, você precisaria, para complementar o que você tem aí, para fazer o papel do PCM, de mais dois SKUs: o SKU do FSM e o SKU do conector Proaxia, tá? Na verdade, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui, não complicando a situação, mas eu vou colocar que existe um outro SKU que é o teste tenant, né? E esse é interessante a gente explicar. O SAM, ele trabalha num ambiente de nuvem privada, então ele vai ter lá uma correspondência com o teu ambiente, seja ele de Rise ou on-premise, do S4 ou do ECC. O FSM trabalha no ambiente de nuvem pública, então, quando você adquire o FSM, esse SKU, é somente o servidor de produção. Em geral, as empresas adquirem um segundo SKU que se chama FSM Test Tenant, que é onde você vai fazer todo o dev QAS do teu projeto de implementação, e depois você vai ter um transporte que não é por request, é uma cópia, né? Porque é uma tecnologia diferente, né? Um ambiente de cloud pública, né? Dessa tua configuração, desse tenant de dev QAS para o tenant de produção que você está adquirindo. Então, só reforçando, né? Para quem já tem, como a Jales Machado, o SKU mobile, já tem o mobile do SAM, do FSM. Se você for completar a parte de PCM, você precisa do SKU do FSM, do conector Proaxia, que liga o FSM ao SAP, e do teste tenant, que é para você ter um ambiente de dev qualidade no teu projeto. Esse último não é obrigatório, mas é uma prática que todo mundo adota aqui no Brasil. A gente sempre recomenda isso, tá bom, pessoal? A gente vai responder as outras perguntas no final. E vou passar a palavra aqui para o Marcos Odum, da Norte Energia, para apresentar o case dele de sucesso, a jornada na mobilidade de manutenção. Obrigado, Fábio. Vamos lá, Marcão. É com você. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui basicamente um bate-papo, né, junto com vocês, da trajetória que foi utilizada, né, para a implementação. A Norte Energia é a detentora da concessão, da exploração, da geração de energia da usina Belo Monte. Deixa eu compartilhar aqui. Quem quiser alguma informação até mais ampliada, basta entrar aqui no site da Norte Energia, vai ter a noção aqui do tamanho do empreendimento. Hoje é a maior usina totalmente brasileira, né, no território brasileiro. Ela é só geradora de energia e atende em torno de 12 a 16% da demanda nacional de energia. Bom, a trajetória de implementação, a usina foi decidida, né, foi iniciada em 2010, foi concluída a primeira turbina entregue, né, em 2017, e ela foi completamente entregue em 2019, para poder prover, né, toda a geração de energia conforme havia sido planejado. O SAP foi iniciada a implementação em 2010 e foi concluída em 2012. Implementação básica, só para levar adiante o empreendimento.
fazendo as aquisições, fazendo toda a construção para poder fazer a entrega da usina, né? Em 2019, nós não tínhamos, então, um processo de manutenção totalmente definido no sistema, né? Até porque a ideia inicial não era ter a manutenção diretamente ligada ao empreendimento em si, até porque a Norte Energia faria parte do complexo Eletrobras, que era bem maior do que simplesmente só a Norte Energia, né? Só o Belo Monte. Então, em 2019, por uma questão até estratégica, em função até do direcionamento que se tomou no setor elétrico no país a partir desse momento, né, com a privatização do sistema Eletrobras como um todo, teve-se a necessidade aí de iniciar o processo de manutenção na própria empresa, né. Então, em 2019, aqui, de acordo com o histórico, a gente iniciou aqui a implementação do PM, que até então não tinha sido implementado, né? Então, definimos aqui qual era o objetivo estratégico dessa implementação, e aí foi iniciado o desenho com os locais de instalação, equipamentos, e a definição dos tipos de notas, ordens, e adequação dos processos de manutenção, conforme preconizava ali toda a estratégia aí de atendimento do novo empreendimento. Esse projeto foi um projeto baseline, bem básico, e ele levou 6 meses para ser implementado. É claro que em 6 meses não se consegue definir um processo totalmente adequado. Então, de 2019 para cá, houveram melhorias, né, foram sendo imputadas melhorias, e o PM foi sendo melhorado, foi atendendo aí às necessidades personalizadas de todo o processo de implementação. Hoje nós temos uma árvore de somados aqui locais e de instalação e equipamentos, uma árvore de cerca de 55 mil objetos, 55 a 60 mil objetos, e ela é crescente, né, até porque quando você monta toda uma estrutura, inicialmente se tem a ideia básica ali de manutenção, e depois isso vai se ampliando de acordo com a necessidade. Então, hoje, ela está relativamente grande. Se a gente voltar aqui no site, nós temos aqui, no complexo Belo Monte, temos a usina de Belo Monte, temos uma outra usina, que é a usina de Pimental, temos o canal de derivação, reservatório, sistema de transposição. Então, tudo isso aí são locais diferentes, com situações diferentes e com equipamentos diferentes. Essa é a maior usina, que é essa que está aqui atrás, e a usina de Pimental ela é menor. Ela tem somente 6 turbinas submersas. Essa aqui tem 18. Estando aqui. Então, de 2019 até 2022, foram feitas várias melhorias, e entre elas foi feita a implementação de um aplicativo de manutenção que simulava aí o Asset Manager, mas não teve muito sucesso. Então, nós buscamos o que poderia resolver o que nós buscávamos aqui em termos de mobilidade. Nesse meio tempo foi feita a implementação aqui do WCM, como a Lilian colocou e o Fábio anteriormente. O WCM ele trata aí a autorização de trabalho. Ele não se adequou exatamente àquilo que a gente precisava, então nós desenvolvemos uma aplicação de instrução de trabalho, autorização de trabalho específica, mas isso é uma questão muito específica do nosso negócio. E aí, aqui nesse meio também foram feitas outras implementações de sistemas que automatizam a abertura de notas e conduzem essa abertura até a execução da ordem de manutenção.
Nós temos as notas de manutenção, as ordens e, por fim, a execução delas, né? Aqui é importante ressaltar que nós temos também o HCM implementado. Então, nós temos aqui os dois tipos de profissionais que trabalham, aqueles que são CLTs da empresa e os que são contratados. E nós fizemos uma adequação aqui do nosso HCM e colocamos, inclusive, os terceiros no HCM, não na estrutura de pagamento, né, claro, mas todo o nosso portfólio de mantenedores ali, ele está dentro de uma mesma estrutura homogênea, né? CLTs e terceiros, que identifica cada um é o tipo da matrícula que ele está associado. Isso facilitou bastante, até porque o PM em si, ele leva em conta aí o HCM, principalmente para poder distribuir as tarefas também para as pessoas. Em 2022, nós tivemos contato através da SAP aí, com o SAP Asset Manager. O SAP foi apresentado como uma solução e entendemos que naquele momento era a solução que buscávamos, né? E aí nós iniciamos a implementação, inicialmente fizemos uma tentativa de implementar independente aqui pela nossa equipe interna mesmo. Não obtivemos o sucesso devido, então buscamos com a SAP parceiros que nos ajudassem a implementar. A SAP nos apoiou, e aí nós fizemos a implementação do BTP, que embarca aí todo o processo de conexão, né, integração da nuvem privada com o nosso ambiente. Vale lembrar que nosso ambiente é on-premise, nós não estamos no S4HANA ainda. Tínhamos um movimento no ano passado para ir para S4HANA, mas infelizmente tivemos que dar um passo atrás nesse momento. Junto com o BTP, nós implementamos também o Identity Manager, que reúne aqui as identidades dos usuários que vão acessar os ambientes, né, a partir da nuvem privada até a execução das ordens. Essa implementação foi feita no formato baseline, o standard mesmo. Nós fizemos uma implementação de 3 meses, iniciamos numa versão anterior a 22.05, e aí, no momento de entrar em produção, percebemos que havia sido liberada essa versão 22.05 e nesse mesmo prazo fizemos a incorporação do Asset Manager já na versão 22.05. Nesse momento aqui, nós não tínhamos aqui nada que permitisse que fizéssemos o planejamento das ordens da forma que esperávamos que fosse feita, né? E aí buscamos adequar tudo que nós tínhamos aqui naquele standard do Asset Manager e percebemos algumas dificuldades. Então nós partimos para uma busca de uma solução que permitisse aqui a incorporação aqui do planejamento da execução das ordens, e esse planejamento nós acabamos avaliando várias soluções, mas o que nos levou para o FSM foi justamente a integração com o SAP e o SAM. Todas as outras soluções tinham a dificuldade de coletar a informação no SAP e entregar para o SAM. E aí acabou que optamos em seguir para o FSM. Nesse meio tempo, entre 2022 e 2023, nós resolvemos fazer algumas adequações aqui no Asset Manager. Então fizemos um novo projeto de mais 3 meses com as melhorias aqui para o Asset Manager. Quais melhorias? Por exemplo, eu tenho profissionais aqui que atuam em vários locais ao mesmo tempo, então eles estão em vários centros de trabalho. E aí o SAM ele só recebia um local de trabalho para cada pessoa. E aí acabou que nós tivemos que fazer um desenvolvimento no próprio SAM e no SAP mesmo, on-premise, que permitiu que um profissional pudesse estar em mais de um local ao mesmo tempo. Então esse é um exemplo, né? E outros houveram aqui
que foram sendo adequados. Ainda há melhorias a serem feitas e estão sendo conduzidas. Então, nesse momento, nós tínhamos aqui uma série de planilhas Excel que tinham os profissionais que estavam disponíveis com as suas qualificações, e aí eles eram distribuídos de acordo com as reuniões de planejamento que eram feitas semanais. E aí iniciamos a implementação do FSM. O FSM foi implementado inicialmente de uma forma bem standard, num baseline. Teve aqui um prazo de implementação de 3 meses e resultou aqui resultou exatamente no que a Lilian já mostrou lá, que é a grade de planejamento, e a gente consegue esquedular aqui as ordens de acordo com a necessidade. Uma vez esqueduladas as ordens, nós temos, por exemplo, aqui numa ordem de manutenção, várias pessoas, vários profissionais, né, que participam das ordens. Então eu tenho aqui o responsável pela execução, tenho supervisor, tenho substituto, coordenador, participantes. Então eu posso distribuir para várias pessoas ao mesmo tempo as tarefas que vão sendo requeridas, né, para as operações. Posso ter uma operação ou mais operações aqui, e através do FSM, a partir do momento que eu coloque aqui, ele retorna automaticamente e inclui esses parceiros, né, executores. Então, a partir daqui, a própria modificação da ordem leva para o SAM já esses profissionais, né, os mantenedores que vão executar as ordens lá no SAM. Então, a partir do momento que vai para eles recebem lá o input e passam a dar sequência. O SAM, ele é muito semelhante ao PM, então, para aquelas equipes de profissionais que têm já todo um trabalho feito no PM, que estão acostumados a lidar com o PM, ele facilita bastante o trabalho. Esse foi o grande, talvez, diferencial ali que optou em levar para o SAM. E uma vez implementado o FSM, nós entendemos lá que haviam mudanças a serem feitas e provocamos um novo projeto, que foi esse ano, de personalização do FSM. Alguns detalhes, como a mudança ali do planejamento das ordens, vários profissionais ao mesmo tempo e cada um com a sua operação, colocar todas as operações de uma única vez na mesma equipe ali e distribuir de volta, retornar de volta modificando para o PM. Então foram modificações que foram feitas, foram poucas modificações, mas foi um projeto de cerca de 4 meses aqui, no qual nós fizemos também a implementação do QM, personalizando ele para atender a nossa necessidade de fazer o checklist das manutenções. Aqui é importante ressaltar que nós temos cerca de 2.500 planos de manutenção, que atende, de certa forma, o que é requerido aqui para o portfólio inteiro das manutenções, e cerca de 700 checklists. É claro que isso evolui e vai crescendo de acordo com a necessidade. Temos hoje cerca de 200 profissionais que atuam nas manutenções, entre terceiros e internos, né? E escalas de trabalho de 24 horas, né? 24/7. Isso também nos levou a essa escolha desse conjunto em função disso estar integrado de forma já mais assertiva àquilo que nós temos como padrão, tanto no nosso HCM até quanto ao processo inteiro de implementado aqui. Eu vou passar agora só para a parte mais técnica aqui, mostrando como que está montado esse landscape, tendo em consideração que o nosso SAP aqui, ele é on-premise, então ele está dentro do nosso data center privado aqui.
E o FSM está numa nuvem pública. Aqui no meio eu tenho o Message Broker, né, que faz a integração com o FSM. Então, uma vez criada a ordem de manutenção, aqui é a área de dev e QAS, né? Aqui é a produção. Essa ordem de manutenção liberada, ela provoca aqui a integração através do Message Broker, via integração direta aqui, via IDOC. Ele chama o FSM e entrega os dados para o FSM. Uma vez que eu modifico aqui, ele modifica aqui. Sincroniza isso de forma automática. Uma vez que eu modifico aqui, ele modifica aqui também. Então, essa é a estruturação aqui, o landscape técnico do FSM. Do lado do SAN, nós temos aqui um desenho muito parecido. Como o Fábio comentou, o SAN está numa nuvem privada, e essa nuvem privada ela é conectada aqui no nosso SAP On-Premise através do Cloud Connector. Então, eu tenho aqui um agente aqui no meio. Uma vez que eu libero aqui a ordem de manutenção, ele invoca aqui o Cloud Connector e entrega para o SAM essa ordem de manutenção. Uma vez que essa ordem é tratada aqui, ele retorna da mesma forma aqui. Então, a sincronização passa por esse caminho aqui. Marcos, desculpe, você falou no início do BTP, né? Isso está involucrado no BTP para vocês, né? Isso, exatamente. Legal. O Cloud Connector é basicamente um conector que passa por dentro do Cloud Connector aqui, né? Estaria aqui no meio, né? Isso mesmo. O FSM, como a gente já viu aqui, nós implementamos ele de forma básica aqui, vamos evoluir agora com as inovações que nós entendemos necessárias. O BTP está aqui. Eu tenho as instâncias de dev e produção, que é essa produção, né? Aqui. E o resultado aqui eu não trouxe exatamente o do SAM as telas, mas tem a Lilian mostrou, né? A gente tem aqui o mesmo desenho que está lá. É interessante e importante salientar que o SAM e o FSM eles visam facilitar o trabalho de campo, né? Então, quanto mais a gente conseguir reduzir o volume aqui de imagens ou coisas do gênero que talvez pesem ali na sincronização, facilita mais o trabalho do profissional da ponta, né? Bom, acho que a princípio esse foi essa nossa trajetória de implementação. Estamos em constante evolução, não atendemos talvez 100% daquilo que desejávamos, mas evoluímos diariamente para atingir o percentual que a gente deseja aí das automatizações para a execução de todo o trabalho aqui de manutenção. Muito obrigado, Marcos. Temos duas perguntas aqui do Muriel para serem respondidas. A Lilian vai respondê-las. E eu também, depois dessas perguntas, vamos abrir para quem quiser fazer perguntas ao vivo aqui, para que sejam respondidas, né? A primeira pergunta do Muriel. Muriel, você está nos ouvindo? Tô sim. Tá. Você é de que empresa, Muriel? Sou do grupo IMC. Ah, do IMC, legal. Exato. Muito bom, frango assado, né? Tem uma série de restaurantes, né? A gente vem falando com vocês, inclusive, sobre a adoção do FSM, né? Então, você perguntou aqui se o apontamento de horas é sempre após o fechamento da ordem ou atividade, ou se é possível esse apontamento ser em tempo real com a execução da ordem, né? Você está preocupado de ter uma precisão do apontamento das horas, seria isso? Na realidade, é pelo meu técnico, né? Hoje, meu técnico, ele em campo, ele aponta a ordem com tempo de execução. Ele não consegue parar e finalizar a ordem e colocar aquele apontamento no final.
eu precisaria que essa informação estaria sendo lançada em tempo real, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Para responder essa pergunta, a Lilian, ela vai posicionar o aplicativo mobile do FSM. Ela demonstrou, Muriel, o aplicativo mobile do SAM. Vocês já viram nas demonstrações que a gente fez para vocês o outro aplicativo, que é o aplicativo do FSM. Eles têm comportamentos diferentes, então a resposta ela diferiria de um para outro, né? Mas ela vai posicionar na resposta o aplicativo mobile do FSM, porque é o que vocês vão ter para utilizar, né? Porque aí falando para todo mundo, né? Vocês imaginam que eles têm, acho que são 300 pontos de venda, né, Muriel, que vocês têm espalhados aqui pelo Brasil? É, Tem Viena, hoje, Viena de vocês também, não é? KFC, Viena, Pizza Hut, Isso, carne isso. assada, Então eles têm que dar a manutenção de campo, né? só Pois não. KFC é 428 Ih, lojas. eu errei longe. É muito mais do que eu falei. Então, a gente está posicionando, né, isso é interessante aqui para a cultura geral, né, o FSM, porque ele é bem legal para manutenções de campo, né, o SAM, ele é muito usado para ativos internos, né, mas, pois não, Lilian, responde, por favor, para o aplicativo mobile do FSM, apontamento de horas, como funciona? Perfeito. Vamos lá. Então, no apontamento de horas da solução do FSM, são duas formas que a gente pode trabalhar, tá? E respondendo você, a resposta é sim, a gente consegue ver isso em tempo real. A forma de modelagem. Via cronômetro, tem um cronômetro, e realmente o cara só inicia a execução, né, que está falando que está trabalhando, e independente se ele fechar o aplicativo, continua rodando o cronômetro, e só quando ele parar esse cronômetro, o tempo que ficou, né, rodando vai ser contabilizado como apontamento de HH, tá? Uma segunda modelagem, que é o que nós mais costumamos fazer dentro das implementações, é por fluxo de processo. Então, eu tenho os meus gates, né? Então, eu tenho, por exemplo, o primeiro gate de deslocamento, o segundo é da atividade propriamente dita de execução, né? Produtivo, do tempo produtivo do cara. Então, ele estando nesse gate, que é um botão, avançar, o sistema vai contabilizar todo aquele tempo que ele ficou dentro daquele gate. Então, ou seja, quando ele passar para a próxima etapa, se ele ficou dentro do gate 3 horas e 20 minutos e 30 segundos, vai contabilizar esse tempo, tá? Então, tem essas duas formas que a gente trabalha na implementação. Eu Obrigado, estava até Lilian. abrindo aqui o FSM, mas vamos ver se pode seguir com a próxima pergunta. Eu complementando a outra pergunta do próprio Muriel, né? E tem a ver com o que você colocou dos gates, né? Me dá a entender, Muriel, a tua pergunta, né? Dentro de uma nota de ordem, consigo informar a parada de máquina no período que o equipamento ficou parado entre a solicitação do serviço e até a execução dele. É um pouco do que a Lilian falou. Se a gente fizer a implementação através de gates, a gente tem condições de extrair os dados totais. No teu caso, né, você tem um deslocamento de um técnico. Então, a gente tem condições de plotar depois para você indicadores de produtividade, mostrando, por exemplo, por equipe, qual foi o tempo que essa equipe gastou em deslocamento. E com isso a gente começa a fazer análises para racionalizar esse tempo, né? Não só isso, dependendo da definição de gates que você fizer, você pode também classificar outros gates de horas improdutivas e começar a analisar, né? Nós, inclusive, temos um aplicativo que está integrado via API é, com o FSM, né, integrado esse aplicativo desenvolvido em BTP, em Fiori, está integrado com o FSM, que te dá uma série de indicadores de produtividade que são úteis para justamente você melhorar a produtividade dos teus técnicos. Como a gente colocou lá no início, né, objetivos aqui da gente, né, aumentar a produtividade de pessoal e aumentar a disponibilidade de equipamentos, né, de máquinas, sejam eles equipamentos internos, como numa planta, né, como numa usina de energia elétrica, como é o caso da Norte Energia, que o Marcos Odum apresentou, ou no caso de ativos aí como uma loja da Pizza Hut, do Burger King, da Viena, que são mantidas, né, como ativos externos, tá? Era essa a intenção da tua pergunta também, Muriel? Sim, foi muito Tá. claro, obrigado.
Maravilha. Eu vou abrir para Maria Letícia. Maria Letícia, pode abrir o microfone e fazer a tua pergunta aí, da IP, né? E, Isso. pois não, Oi, bom dia, tudo bem? tudo Bom bem. dia, Joia. Eu tenho uma dúvida pro Marcos. Queria entender como que foi a implementação do projeto, se teve alguma dificuldade nessa implementação, e depois como que foi a recepção dos técnicos, dos planejadores, o que que eles acharam, qual que foi a percepção deles, assim, do todo o projeto implementado. Certo. Assim, a trajetória da implementação, ela teve os acertos e os erros, né? E hoje eu diria assim, se a gente puder classificar, né, eu conseguiria hoje dizer o que foi acertado e o que não foi acertado. O primeiro erro, né, foi tentar implementar sozinho. Esse talvez não nos trouxe nenhum ganho. O acerto é procurar a consultoria que realmente vai dar a direção. Nós estamos aqui na versão on-premise, HP8, último Support Package, então até facilita um pouco para quem está no on-premise. Porém, o on-premise ele é um pouco menos, né, fácil, né, de implementar do que o S4HANA. Para quem já está no S4, é outro mundo, né, bem mais simples também. Mas o on-premise não deixa nada a desejar. A diferença, talvez, que eu tenho ali é de processamento, de tamanho ali da implementação. E nós temos aqui, como o Fábio bem colocou, nós temos os nossos ativos locais. O nosso ativo é a usina, é grande, então eu preciso ter o SAM para executar, até porque eu tenho uma série de situações ali no SAM que permitem que eu faça a execução exatamente como eu faço no PM. Mas as implementações mais simples poderiam ser feitas só no FSM. Então, necessariamente eu não precisaria ter o SAM se eu não tivesse que ter ali o controle do meu ativo, né? Como eu tenho que ter o controle do ativo. E no caso, a percepção dos técnicos e planejadores, como é que foi isso? Qual que foi a percepção deles? Esse é um outro ponto bem complicado. Quando a gente fala de manutenção, se eu vou falar, por exemplo, de uma manutenção simples ali, de um motor ou de alguma coisa bem específica, eu tenho lá N técnicos e inclusive técnicos novos, de 20, 30 anos de idade. Quando eu vou para o setor elétrico, como é o nosso caso aqui, o nosso grande problema é que a maior parte dos especialistas em manutenção do setor elétrico são já pessoas que têm uma adolescência um pouco mais estendida, ali estão próximo dos 50, 60 anos de idade. Então, esse é um ponto crucial, sabe? Porque a aceitação é mais difícil, é mais complicado. Um ponto relevante ali é que você tem que disponibilizar equipamentos para o técnico, ele não vai usar o equipamento dele para fazer a manutenção, então você tem que disponibilizar. Os equipamentos eles mudam de acordo com a evolução aí tecnológica, aí você tem que sempre ir renovando. E aí acaba que necessariamente você tem que ter um número de equipamentos adequados e a pessoa não está acostumada com o equipamento. Então esse é um outro ponto que também é meio complicado. Então é complicado a aceitação do técnico, é mais fácil ele entrar lá, muitas vezes a manutenção ela não é muito limpa, né? O profissional está com luva, como é que ele tecla no celular com a luva, né? Então tem que ter ali vamos dizer assim, você tem que ter uma criatividade para conseguir fazer com que a execução realmente seja aceita. É uma das maiores dificuldades, eu diria, hoje. Hoje é uma das maiores. Mas você pode tratar isso de várias formas, né? Até com equipes multidisciplinares ali, onde um faz o apontamento dos outros e assim por diante, né? O Marcos, explorando ainda essa questão aí da Maria Letícia, né? Vocês estão também numa jornada de escolher uma ferramenta de mobilidade, né?
E a gente chamou vocês também porque a gente achou que aqui é um fórum muito interessante, inclusive de trocar ideias aqui com o Marcos. Aliás, muito obrigado, Marcos Odum, por nos ajudar aqui. Estamos também com vocês empreendendo essa jornada de evolução do FSM. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Hoje você tem o FSM e o SAM, né? Como você colocou muito bem na tua resposta há pouco para Maria Letícia, o SAM ele tem desafios de infraestrutura. Você está no on-premise, no ECC, no RISE seria diferente. Como é uma nuvem privada, você tem questões ali de compatibility check, né? A versão do aplicativo SAM com a versão do ECC, que também existe com S4HANA, né? Enquanto no FSM, que você também tem, você tem a cada 3 meses uma atualização automática, porque está numa nuvem pública, né? Fala um pouquinho dessa tua experiência com essas duas tecnologias, né? Você que já está tratando disso, né? Aprofunda um É, pouquinho esse métier, porque é muito legal a gente compartilhar com todo mundo essa tua vivência, que eu sei que é muito boa, Marcos. pois é, o FSM, o facilitador é que ele não requer um upgrade. No caso do SAM, nós tínhamos iniciado uma implementação numa versão anterior à 22.05 e a 22.05 ela já trouxe inúmeras inovações que não haviam na anterior. Então, quando nós entramos inicialmente em produção, entramos já com essas inovações. De lá para cá, existiram outras versões que nós não seguimos, né? Agora nós precisamos parar, fazer um upgrade de versão, mas muito do que nós não temos hoje na versão 22.05 já, de acordo com as demos apresentadas aí nessas novas versões, já estão resolvidos nas novas versões. Inclusive, o fechamento ali, por exemplo, das ordens com os apontamentos agrupados com todas as ações, ou até essa questão que o Muriel colocou ali do apontamento online. A 22.05 tem realmente o cronômetro, eu consigo ver, porém essa integração, sincronização, ela é um pouquinho mais lenta. Ele tem uma demora até por causa do tamanho do nosso empreendimento para levar todo o portfólio, ele gasta uns minutinhos ali. Após sincronizar da primeira vez, o restante ele é mais rápido, é bem mais rápido. Nós estamos também num local que é complicado na Amazônia, onde não tem muita conexão, a conexão é muito lenta. Lá só tem 2 links de internet, um que é o da Eletronorte, que é um link que vai pelos postes de energia, né? E outro é o link da Embratel, que todo mundo utiliza e que, em função do compartilhamento da banda, acaba sendo lento. Então, tudo isso impacta. Às vezes, se você está numa área de maior capacidade ali de comunicação, é mais simplificado. De menor capacidade, acaba sendo um pouco mais demorado. Tá. Marcos, deixa eu aproveitar e fazer aí uma pergunta. Como você comentou, você teve o SAM, veio primeiro com a mobilidade, e você tem a situação de ter pessoas com pouca experiência e com muito mais idade, ou melhor, com muita experiência e muito mais idade, e difícil de fazer a adoção, né? Como é que vocês estruturaram o plano de adoção para esse pessoal? Ele foi longo, foi médio, ele foi curto, na sua opinião? Ele é longo porque justamente a questão aí da experiência profissional acaba impactando um pouco nessa adesão. Mas a forma realmente que tem como fazer com que isso funcione é a insistência diária. Insistência diária, estabelecimento de metas. Às vezes, por exemplo, qualquer probleminha que seja encontrado até na conexão já é motivo de dizer, não vou utilizar, porque eu Isso prefiro não entrar no serve? SAP, isso não serve. Tem todas as respostas que você possa imaginar vão ter ali. A insistência, a persistência vai fazer com que você faça com que isso se incorpore. Tomando como exemplo, quem utiliza SAP, quem implementou lá no passado, que participou dos projetos de implementação, eu já tenho uma longa estrada, praticamente quase 30 anos aí de SAP, mas o SAP sempre era tido como ruim, feio, não quero, e aí depois que pegou, não larga mais. Quando você ameaça trocar, a pessoa quase tem
um troço lá, né? Então isso é padrão do processo de implementação. Inicialmente há rejeição, mas depois a pessoa abraça a causa e vai embora. Significa Obrigado, que isso Marcos. já passou, então, né? Desculpe, qual é a pergunta? Significa que essa situação já passou, graças a Deus. Ah, sim, sim. Já passou e a gente vai evoluindo. É claro que, como a Norte Energia é uma empresa privada, assim, ao contrário do que muita gente pensa que é a Eletrobras. Não, é uma empresa privada, então ela tem um turnover, né? E esse turnover requer que essa reciclagem seja constante, né? O Legal, Denilson está obrigado. perguntando aqui uma coisa que a gente até bateu um papo ontem, Marcos, da sincronização inicial, né? Aquela que você faz no início do dia, seria legal você falar dela, e da sincronização online, né? Que você faz todo dia, por que que uma demora mais do que a outra, o que que cada uma faz, né? Denilson, você é de qual empresa? Bom dia, pessoal. Eu sou da MRS Logística. Ah, legal, legal. Vocês, A vocês gente têm tem um tempo de sincronização grande aí, né? um Grandes pouquinho, usuários do seu. extenso, um pouquinho. Eu Legal, a só gente queria também só entender atende. esse tempo que eu vi lá na telinha deles lá, né? Uma quantidade de ordens, né? E mais uma quantidade de equipamento muito grande, né? Aí eu queria saber, assim, qual que é esse tempo de sincronização inicial e depois essa sincronização normal durante o dia. Ah, vai depender muito do equipamento que você tem e da banda ali de comunicação. Acho que esse é o fator crucial. Então, existem momentos ali que a sincronização pode chegar até 3, 4 minutos para sincronizar todo o portfólio no equipamento da pessoa naquele momento, né? Mas tem dias ali que ela vai ser mais rápida, né? Até por conta do tráfego ser um pouco mais intenso, né? Ou maior, né? O tráfego ser maior. Agora, depois que ele carregou, ele vai executar, então a execução é acumulada ali no celular. Quando ele entra ali, quando a gente viu ali a foto da usina, para vocês terem uma noção do tamanho, a altura daquele pé direito ali da usina principal é de 100 metros de altura, 90 a 100 metros ali. A extensão da turbina, essa que está logo aqui atrás de mim, é de 1.200 metros, né? Então, aqui dentro, quando o profissional entra, aqui é um túnel que tem para dentro das galerias lá dentro. Então, lá dentro, apesar de a gente ter o Wi-Fi estendido ali para tudo, acaba que tem lugar que você não tem conexão. Então, ele vai ficar offline mesmo, né? Ou se ele vai atender a diques, represas distante, ele vai passar por locais onde ele vai ficar offline. Então, ele acumula tudo que a pessoa está fazendo. Depois, quando ele retorna, encontra um local onde ele tem uma banda ali que ele consegue acessar, ele entrega os dados. A diferença é que quando ele devolve os dados, ele está devolvendo a diferença dos dados que ele levou. Ele leva o total de dados e ele traz só o que foi alterado. E aí é mais rápido. Então essa sincronização é bem rápida depois que ele Nada fez a se primeira perde, né? sincronização. Nada se perde. Obrigado, Marcos. E o Sérgio Fernandes Gomes está perguntando se vale realizar a configuração em background. Você está falando da sincronização em background. Você quer explicar um pouquinho melhor, se apresentar, Sérgio? Bom dia. Sou aqui da Jales, do time de TI, de sistemas. A gente está fazendo a implementação aqui também do SAM. E ontem, sobre a questão do sincronismo, né, que faz tanta diferença, e ontem eu dei uma olhada, existe um componente que a gente pode configurar ele para estar rodando em background no celular dos aplicadores. Aí não sei se isso daí vale a pena, se vai demandar muito recurso do ambiente. Não sei se alguém já teve experiência de ativar esse componente aí dentro do SAM. Vai depender também do equipamento, né? Nós compramos em 2022 a maior parte dos equipamentos, e lá para cá já muita coisa evoluiu, né? Então, o que nós compramos apesar de ser Samsung, o último modelo, acabava que ele não tinha esse recurso totalmente habilitado no próprio equipamento, né? Mas, sim, funcionaria, acho que de forma bem mais facilitada, até porque o técnico não precisaria estar olhando isso
de forma online ali para poder sincronizar, né? Ele faria automaticamente. Márcio. Opa, obrigado. Marcos, eu queria aproveitar e fazer duas perguntas para você. A primeira são questões que eu ouço de diversos clientes com que a gente conversa. Compromisso, tá no orçamento ainda. Bom. Uma delas é a seguinte: hoje vocês têm um equipamento para cada pessoa, é dedicado nominalmente a cada profissional, ou tem algum tipo de compartilhamento entre os celulares? Então, é compartilhamento. A pessoa só entra com o usuário e senha dela. Cada pessoa, seja um interno, seja um terceiro, tem uma matrícula. Essa matrícula é sincronizada no nosso ambiente aqui interno, na nossa rede, né? E aí, então, ele entra com o usuário e senha dele, né? Esses usuários e senhas são criados tanto no BTP quanto no SAM, quanto no FSM, para ser sincronizado de forma padrão, né? Então, são equipamentos compartilhados, e as pessoas, quando forem entregar o equipamento, tem que deslogar dele para não ficar com o login. E funciona, não tem problema. Imagino que um dos motivadores disso são os turnos, né? Porque a usina funciona 24 horas e não faz sentido ter um celular para 2 turnos que estão em casa descansando. Isso, exatamente. A pessoa chega, pega o equipamento e vai para campo, né? E às vezes, por exemplo, tem 10 técnicos que vão juntos numa manutenção. Provavelmente vão levar um equipamento só. E aquele que é o coordenador daquela implementação vai fazendo os apontamentos e para todos que estão lá trabalhando também. Tá ok. Se eu puder fazer mais uma pergunta, Fábio, o Pode, seguinte... depois a Maria Letícia complementa. Tá ok. Você que passou pela experiência de implementar primeiro a mobilidade com o SAM, depois o planejamento com a FSM e depois uma série de melhorias que foram progressivamente aplicadas, olhando em retrospectiva, pela tua experiência acumulada, você acredita que seria melhor implementar tudo junto, mobilidade, planejamento e outras funcionalidades bastante particulares, as especificidades do negócio, tudo numa projeto Big Bang, ou você entende que é mais vantajoso fazer isso gradual, na tua visão? No nosso caso, foi melhor ter sido feito gradual, porque, via de regra, as soluções da SAP não são simples, né? Então, quando a gente mantém o foco naquela implementação específica, por exemplo, do SAM, ela é uma implementação, eu vou resolver os meus problemas com o SAM. E aí, na sequência, o planejamento viria embarcado para eu atender o que eu já resolvi lá no SAM. Então, eu entendo hoje, olhando para o nosso histórico aqui de implementação, que é melhor fazer por partes e aí eu juntar tudo no final. Agora, interessante eu já ir definido com tudo que eu preciso. Ao invés Sim. de fazer como nós fizemos, eu implemento um baseline para ver como e aí depois eu vou seguir com aquilo que eu preciso mudar. Se eu for com tudo que eu preciso mudar, eu já vou mais assertivo, né, naquilo que eu quero de produto final. Muito bom, Marcos. Ou seja, fazer um roadmap, né, inicial, fazer um planejamento de ponta a ponta das ondas e aí fazer a implementação, aquisição e implementação dos produtos por ondas, né? Que foi exatamente o slide que a gente sugeriu, que foi exatamente a tua história, e que também é o que a SAP sugere, né, como melhor prática, né? A SAP sempre coloca, olha, sigamos aí o Agile, né, sprints, a filosofia de, né, entregas constantemente revisadas e que não sejam projetos gigantescos, né, que vão ofender muito a realização de valor, né? A SAP olha muito para a realização de valor. E olhando para o caso da Norte Energia, a gente vê uma clara estratégia de realização de valor, né? Pouco a pouco, então eles estão de parabéns aí. Maria Letícia, por favor, pode falar. Oi, é só uma dúvida quanto aos dispositivos, né? Então, os aparelhos, quais que foram escolhidos? Teve algum requisito inicial? Como que a infra da TI ajudou vocês nesse sentido? Tem manutenções depois de um certo tempo? Como que funciona isso? Só para clarear, eu sou da TI, então eu, na verdade, ajudei a escolher para o pessoal da manutenção, né? Nós tínhamos um grande problema no início.
celular que fosse resistente a uma queda aí relativamente grande. Então, fomos atrás de vários modelos, estudamos modelos da Caterpillar, que são aqueles que pode passar um trator em cima que não tem problema. Mas o que nos impedia naquele momento que era um valor muito elevado para um equipamento de uso ali que poderia ser trocado aí para futuro, né, de forma mais facilitada. Então optamos em Motorola, Samsung, e no final o que ficou mais adequado foi o assim que tem uma usabilidade maior, é o Samsung, né? Acabou que a gente optou em comprar, em auxiliar, né, a área a comprar aqueles equipamentos. É claro que você vai comprar um S4 Plus aí para fazer manutenção, né? Mas equipamentos de versões um pouco menos qualificadas aí funcionariam da mesma forma, que foi o nosso caso, né? O ideal seria um celular um pouco maior, né? E que tenha uma facilidade de uso maior, até porque as pessoas que têm uma adolescência um pouco mais estendida, né, como eu comentei anteriormente, têm uma visão um pouco mais prejudicada, né? Então precisam ver de forma mais facilitada ali. Tablets também, 7 ou 12 polegadas, funcionam igualmente como se fosse o celular também. Obrigado, Marcos. Para a gente finalizar, né, já estamos aí com 2 minutos a mais, mas uma colocação e uma provocação, talvez, e uma pergunta também para o Marcos, né? A SAP, para esses dois produtos, tanto para o SAM quanto para o FSM, ela tem evoluído bastante, tem investido muito, né? Eu acho que você sente isso, né? Quando vocês estavam no projeto, fizeram uma mudança para 22, que já é uma versão legal. A 21 já era legal, a 22 melhor ainda. Se você pegar a 24 hoje, tem coisas ótimas, como por exemplo a questão das personas, né? A gente já viu que essa parte de permissão de trabalho segura, você já tem ali uma solução bem desenhada, não seria o teu caso, mas tem a questão do almoxarife, né? A persona do almoxarife, que eu não sei se você explorou, se vocês exploraram, se vocês pretendem trabalhar na frente, o SAM ele está, digamos assim, abrindo na horizontal, né? Olha, eu não estou olhando só para o trabalho do técnico de manutenção associado na tarefa. Estou olhando para o almoxarife, estou olhando para o técnico de segurança, e eles estão entregando mais funcionalidades nessa lateralidade. Então, uma das duas perguntas que eu vou te fazer é essa, né, da dimensão das personas do SAM e como é que vocês estão evoluindo ou visualizando, né, já que a gente falou de roadmap do futuro, planejar, como é que vocês estão se planejando para isso? Isso é uma questão que agrega valor para vocês, Marcos. E o outro produto, o FSM, muito na direção da inteligência artificial, né? Vocês hoje estão fazendo algumas melhorias no FSM, como você bem colocou aí, para melhorar o algoritmo de atribuição das ordens aos técnicos, né? Mas e a dimensão de IA, né? Vocês querem trabalhar em cima disso? Como é que vocês estão visualizando essas duas dimensões, personas no SAM e IA no FSM? Certo. Nós já identificamos, inclusive eu participo de alguns grupos onde as pessoas dão sugestões e a própria SAP ou as principais consultorias ali que atendem direcionam essas perguntas para soluções que vão ser entregues nas próximas versões. Até em função disso que a gente acabou identificando soluções para aquilo que a gente busca no SAM em função dessas discussões nesses grupos, né? A questão dos profissionais, uma questão crucial aqui é qualificar o técnico, né? Até porque para mexer ali num equipamento da grandeza como é hoje ali uma turbina que gera energia, precisa ter uma qualificação bem específica, ter as NRs ali atualizadas e saber o que está fazendo, senão desliga aqui e acaba meia São Paulo no escuro, né? Então isso complica um pouco. Aí nós estamos trabalhando em função em cima disso, né, para poder pegar e qualificar as pessoas, qualificar os materiais. Nós implementamos aqui o WM, né, que facilita ali a colocação e
qualificação dos nossos SKUs, e que vão ser aí distribuídos dentro do nosso portfólio de ordens de manutenção, e que vão ser ligados ali de uma forma mais facilitada, mas nós vemos isso também, uma evolução disso também no SAM e no FSM, e procuramos já entender como é que a gente vai adaptar. No FSM a gente já tem a questão da qualificação profissional, e isso a gente já leva do SAP para lá, mas vamos ampliar essa qualificação para que ele possa destinar aquela ordem exatamente para o técnico qualificado para aquele processo, com as ferramentas e os equipamentos que ele precisa ter para poder utilizar. Em relação à IA, nós ainda não estamos prontos, né, para fazer essa distribuição de forma automatizada, ou fazer a execução ali de forma automatizada. Mas é um desejo, e aí estamos estudando as melhores formas aí para padronizar determinadas execuções que são mais simplificadas, para que essas execuções possam ter a distribuição já imediata. Já chegou aquela operação da ordem de manutenção, ele já distribui para o técnico que vai resolver aquele problema automaticamente. Então é um desejo nosso, né? E estamos trabalhando para isso também. Muito bom, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui que participaram com a gente. Vocês têm os nossos e-mails, né? Eu sou o Fábio Lopes, sócio da empresa responsável pela área comercial, eu que enviei os convites para vocês. Podem me enviar e-mails, dúvidas, solicitações, sugestões. Marcos e Márcio são os nossos executivos comerciais. Lilian, que falou, é também sócia responsável pela prática de manutenção aqui na Intec Pro, tá? Fiquem à vontade, nos consultem. E muito obrigado, Marcos. Excelente, sempre excelente a gente ter uma pessoa muito qualificada, uma empresa que está empreendendo há muitos anos uma jornada que vai muito em linha com o que a gente estava querendo apresentar para esse público aqui. Muito obrigado a todos, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado, a presença de todos. Marcos, um grande abraço e obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Muito bem, Estamos obrigado, encerrando pessoal. aqui. Obrigado. Tchau.